Tá? Estamos gravando a aula, então, pessoal. Vamos começar, né, a aula e eu estou gravando. Então, só para lembrar vocês, isso aqui vai ficar disponível lá no YouTube. Eu tenho um canalzinho do YouTube que eu já tinha os vídeos da família, né? E agora estou colocando as aulas, né? Tanto as aulas que foram 100% gravadas e disponibilizadas na aula passada, assim como as aulas que a gente está tratando agora. Então, vai estar aqui. Se tem alguma dúvida, pode ir lá e dar uma olhadinha no YouTube, né? Como diz qualquer youtuber, né, por padrão, se inscreva no canal, dê seu joinha para você receber as notificações dos envios, né? Então, isso vai estar lá. Também vou colocar o link disso lá no AVA, se você entrar no AVA, na aula respectiva, dá um ok, vai aparecer para vocês lá o vídeo, tá? Então, tranquilo. Independentemente disso, me coloco à disposição para o que for necessário, né, pessoal? Daí aqui a gente tem sempre que mencionar que eu vou voltar aqui, ó. Se alguém tiver dificuldade, ó, eu coloco sempre meu contato, tá? Meu e-mail, meu telefone para mandar o WhatsApp. Às vezes, ó, tem muita gente que quer a apresentação mesmo, para não ter que ver o vídeo, né? O vídeo é chato, né? Então, fiquem à vontade, vamos conversando, vamos se ajudando aí dentro da disciplina, fora, contato com alguém, o que vocês acharem que eu posso ajudar vocês nesses tempos aí de quarentena, fiquem à vontade, tá? Contem com o meu contato. O que nós temos que falar? Na última aula, nós falamos da petição inicial. A petição inicial segue os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que são aquelas coisas básicas. Você endereça a autoridade, você qualifica o seu cliente, coloca o endereço do advogado, diz o que você está vindo fazer, contra quem, conta os fatos, faz uma fundamentação jurídica, tá? E, na sequência, faz o pedido, né? E não esquece daqueles pedidos básicos, aquelas coisas elementares que tem que constar de qualquer petição inicial, que é, por exemplo, dar valor à causa, pedir a produção de provas, colocar a sua opção ou não pela realização da audiência de conciliação. São coisas obrigatórias que têm que serem feitas, né? E que você tem que colocar lá, pessoal. Você tem que ativar esse negócio, fazer isso funcionar, tá? Feita essa consideração, daí nós falamos, eu falei rapidamente ao tratar da petição inicial, com relação ao pedido. E ao falar com relação ao pedido, pessoal, eu faço advertência para vocês, fiz desde o começo, que o pedido é a parte mais importante da petição inicial. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma: qual é a parte mais importante do processo judicial? É a petição inicial. Por quê? Porque o processo da petição, no processo, a petição inicial contém o pedido. E o pedido tem a característica de delimitar a atuação do magistrado. Então, a petição inicial é o mais importante do processo, porque na petição inicial está o pedido. Então, a coisa mais importante que a gente tem no processo é o pedido, é aquilo que foi formulado, aquilo que eu espero da justiça. Se não constar isso, pessoal, o pedido, o magistrado, ele não pode se dar de cara com o direito e simplesmente conceder. Tem que existir o pedido, principalmente dentro do processo civil. Não existe como você fazer nada, pessoal, que não seja com base num pedido específico. Então, eu preciso que o pedido seja formulado, por isso ele é a parte mais importante. Inclusive, pessoal, existe uma classificação das nulidades da sentença. A sentença pode ser ultra petita, extra petita, citra ou infra petita. O que quer dizer? Eu vou classificar as nulidades que a sentença pode ter com base no pedido formulado. Então, eu vou dizer que é ultra petita quando o juiz concedeu além do que foi pedido. Vou dizer que ela é extra petita quando o juiz deferiu algo que não tem relação com o pedido formulado. E vou dizer que ela é citra ou infra petita quando a sentença deixa de analisar todos os argumentos colocados no pedido. Então, se ela não trata especificamente do que foi pedido, pessoal, você tem uma nulidade. E essa nulidade, pessoal,
é muito importante no processo, é uma classificação das nulidades da sentença. Tudo bem? Então, assim, isso a gente trabalha bastante, isso é o nosso dia a dia, e sempre que você pega uma sentença, o que você tem que olhar? Tem que olhar o que foi pedido. Tranquilo? Pedido certo, diferente de pedido genérico, né? O que eu estou colocando com relação a isso? Que a regra é que o pedido tem que ser formulado de forma certa, tá? Eu não posso formular pedido que não seja certo sem uma justificativa legal para que isso aconteça, tá? Está colocado lá no artigo 322 a 324 do Código de Processo Civil que todo pedido tem que ser certo e determinado, né? Tem que estar bem claro o que eu quero. Então, é uma obrigação legal que seja feito dessa forma, eu preciso que a coisa aconteça desse jeito, tá? E, né, por que dessa forma, pessoal? Primeiro, porque me traz uma segurança jurídica, principalmente para quem está formulando o pedido. Por que eu não vou fazer um pedido genérico? Porque eu não posso contar com vou dizer assim, que o juiz vai entender, eu não posso entender que a coisa está subentendida. Então, sempre que eu deixo a coisa mais genérica, eu estou contando com a sorte. E este contar com a sorte, pessoal, não é uma coisa legal, assim, não é uma coisa boa. Você nunca... existem inúmeros ditados populares que falam que você nunca sabe quando sai a merda, onde sai a merda primeiro, se é na cabeça do juiz ou da bunda da criança. Tá? Quem tem juízo não vai a juízo. Por que o povão fala isso, pessoal? Porque então, realmente uma insegurança, é uma dúvida realmente entrar no judiciário. E a forma que você tem para limitar isso é formular o pedido da forma mais certa possível, mais específica possível, mais determinada possível. Outra coisa que a gente tem que mencionar quando vai falar do pedido certo, que ele tem que ser certo e não genérico, primeiro, porque está na lei que tem que ser dessa forma, e segundo, para economizar tempo, pessoal. Imagine que eu peço, vou entrar com uma ação de indenização. Em vez de dizer exatamente o que eu quero de indenização, eu vou lá e digo assim, ó, eu poderia fazer um pedido certo e determinado dizendo que eu preciso de uma indenização no valor de R$ 5.000. Pedido certo e determinado. Certo porque diz o bem jurídico tutelado e determinado porque diz o quanto. Certo porque diz que é dinheiro, determinado porque diz o quanto de dinheiro é. Tá? Então, eu poderia fazer esse pedido. Quero uma indenização de R$ 5.000 de fundamento do pedido. Agora, poderia ser, né, se a legislação não fosse dessa forma, formular um pedido dizendo eu quero ser indenizado do prejuízo sofrido, ponto. Tá, se a ação fosse desse jeito, pessoal, se a ação fosse nos modos do processo de 73, né, que não dizia exatamente esta regrinha, né, o que acontecia, pessoal? Chegava ao final do processo, o juiz dizia, o Edi tem que ser indenizado. Daí você iniciava um processo de liquidação onde você tinha que apurar o quanto que eu tive de prejuízo. E este processo de liquidação, pessoal, pode demorar ao mesmo tempo, se ele seguir o processo de liquidação por artigos, por exemplo, segue um procedimento de conhecimento, pode demorar ao mesmo tempo que o processo de conhecimento demora. Então, por uma questão de agilidade, de economia processual, é ideal que o pedido também seja feito o mais certo, o mais determinado possível, para que você chegue ao final do processo com uma decisão que realmente seja plausível, que seja exequível. Tranquilo, pessoal? Olha, estamos com 16, quase a turma inteira está aqui, pessoal. Nossa, que legal, hein? Tem mais gente do que na sala de aula, né? Agora, vamos ver quem está realmente aqui e quem está tomando café. Não ligue que eu tô com duas, tá, Edi? Ah, tá. Tô com dois abertos, deu problema no som do meu computador, tive que abrir o som pelo celular aqui. Ah, não tem problema. Estou vendo ali que tem Álvaro 1 e 2. Não, beleza. Não, tranquilo, pessoal, tranquilo. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu tiro o print da tela e fico me gravando lá no grupinho dos professores. Ó, minha turma está em massa, que os caras ficam indignados. Tem professor que vem e tem 1, 2 alunos.
Tá? Vamos lá. Voltando. Então, muito importante que nós tenhamos o quê? Pedido certo. Tá? Por quê? Porque a lei assim determina, tem que ser certo. Certo é aquele que permite a identificação do bem jurídico da vida pretendido. Então, ou seja, certeza está com relação a qual o bem, né? Certeza é dinheiro, certeza é soja, certeza é um pedaço de terra, tá? Isso é a certeza, saber qual o bem jurídico, qual o bem da vida pretendido. E eu vou dizer que é determinado quando eu digo exatamente a quantidade desse bem. Então, uma indenização, R$ 5.000, sei que é dinheiro e sei o quanto de dinheiro é. Então, ela é certa, porque diz que é dinheiro, bem jurídico da vida, bem jurídico tutelado, e determinado porque diz o quanto desse bem jurídico. Tá? Um imóvel, tá? Eu sei que é um imóvel, que é um pedaço de terra, tá? E sei qual o pedaço de terra é. Então, eu tenho o bem jurídico, eu sei que é o imóvel, e a determinação é a discriminação de qual é este bem, e assim por diante. Soja, sei que é soja. Quando que é determinado? Quando eu sei a quantidade, e assim por diante. O pedido tem que sempre ser feito preenchendo esses requisitos. Se você eventualmente não faz isso, a sua petição pode ser emendada. Existem algumas situações que a gente vai ver onde isso se justifica. Agora, sempre que possível, faça certo e determinado, mesmo que a lei autorize que ele seja feito genérico. Por quê? Porque poupa tempo. Você consegue aquilo com mais brevidade, você tem uma segurança maior do que você ter que passar depois por um procedimento de liquidação judicial para dizer o que você tem direito. Tudo bem? Bom, falamos que a regra é o pedido certo, tá, e determinado, e dissemos que existem situações legais onde a lei possibilita que você faça pedido genérico. Quais são essas situações, pessoal? Quando que a lei possibilita que isso aconteça? Primeiro, nas ações universais. O que seria ação universal? Imagine, eu sou herdeiro, né? Eu e mais 5 pessoas, e eu vou entrar na justiça com uma ação de petição de herança, porque eu acho que um bem, alguém está se aproveitando de um bem, ou porque tem alguém morando num imóvel que é da herança a qual eu tenho direito, né? Então eu entro com uma ação discutindo isso. Na situação da herança, quando acontece a habeas-sucessão, que acontece a morte do digamos assim, acontece a morte do autor de herança, aquele sujeito que deixou o patrimônio a ser partilhado, abre a sucessão. Abrindo a sucessão, tirando a exceção que exista um testamento com legados específicos para cada um dos herdeiros, eu não sei o que vai ser meu. Tá? Não está determinado quando o sujeito morre, a menos que ele faça um testamento, e isso é uma exceção à regra, que eu não sei o que é meu. Dentro daquele conjunto de bens, eu sou dono de uma parcela. Tá? Então, se eu vou demandar, neste caso, não tem nem como eu dizer exatamente qual é a minha parte da herança, porque eu sou dono de uma fração ideal daquela universalidade de bens. Então, quando eu vou entrar com uma ação que tem essa característica, por exemplo, a dissolução de uma sociedade, eu não sei exatamente com a dissolução da sociedade o que vai caber para uma pessoa ou para outra. Um divórcio, né? Vai ser discutido o patrimônio inteiro do casal, a universalidade de bens. Não tem como eu entrar com um divórcio dizendo exatamente qual é o bem que vai ser meu. Tá? Então, nestas ações onde eu tenho uma universalidade de bens sendo discutida, eu não consigo, pessoal, eu não consigo dizer exatamente, né, qual é a minha parte. Se eu não consigo dizer exatamente qual é a minha parte, automaticamente eu sou obrigado a fazer um pedido genérico, pela natureza da demanda. Tá? Quando não for possível, desde logo, né, determinar as consequências em função de um ato ilícito, né? Ou seja, sou vítima de um ato ilícito, estou pleiteando uma ação de indenização, eu não sei nem exatamente qual foi o dano que eu tive. O sujeito veio aqui, estragou alguma coisa, houve uma lesão, houve um acidente, e a ação dele estragou o equipamento, que eu não sei quanto vai custar para arrumar. Então, existem situações onde
um ato desencadeia uma sequência de coisas que eu não consigo de imediato dizer o quanto isso custa. Né? Imagine uma situação onde alguém é responsável pelo lucro cessante, né? Eu parei de trabalhar e deixei de ter rendimento. Nesta situação, quem deu causa a essa parada, a esse lucro cessante, vai ter que indenizar isso. E às vezes é difícil de calcular exatamente o quanto é isso de forma prévia, tá? Então, quando não é possível determinar de pronto, desde logo, a extensão do dano também justifica-se, tá? Que eu formulo um pedido genérico. E quando o valor da condenação depende da outra parte. Imagine, estou discutindo um contrato de locação que eu tinha com uma imobiliária. Então, eu tinha uma imobiliária aqui na cidade que administrava um imóvel meu. Daí, o inquilino, eu vou cobrar o inquilino vem, mas eu estou pagando. Eu descubro que o meu rolo não está com o inquilino, está com a imobiliária. Daí, eu nem sei o que foi pago, o que não foi pago, e daí entro com uma ação contra a imobiliária e não sei dizer o valor da ação, não sei dizer o valor do que eu tenho para receber, porque isso está em poder dela. Tá? Eu vou precisar saber informação que está com o inquilino, que está com a outra parte, para poder determinar exatamente o valor que eu tenho direito. Estas situações na qual, para determinar o valor que eu tenho direito, eu dependo de outra parte, também justifica-se a formulação do pedido genérico. Mas fica a advertência. Só faça isso, pessoal, em último caso. Por quê? Porque se você fez um pedido genérico, o pedido limita a sentença. Então, via de regra, né, o juiz também, mesmo que o pedido seja genérico, ele deve tentar dar uma sentença específica, mas fica mais difícil para ele fazer isso. Então, se ele não conseguir fazer uma sentença específica, vai dar margem a abrir um procedimento de liquidação só para apurar esse valor. E apurar esse valor é uma coisa um pouco morosa, um pouco complicada. Tudo bem? Estão me entendendo, pessoal? Estão me ouvindo? Vamos lá. Tomara que esteja. Tá. Alto e claro. Então, vejam lá. Pedido implícito, pessoal. Essa aulinha assim, é uma aulinha bem tranquila, bem simples. O que é pedido implícito? Aquilo que eu subentendo. Se o sujeito entrou com o processo, está implícito isso. Tá? Primeira regra que nós vamos dizer, não existe pedido implícito. Tudo tem que ser pedido. Tá? Eu tenho que lembrar, assim, aquilo que eu não peço, eu não corro o risco de ganhar. Essa é a regra geral. Então, tudo tem que ser definitivamente pedido, tá? Agora, tem exceção a essa regra? Sim. Não existem algumas exceções a essa regra, que estão lá no 322, parágrafo único do Código de Processo Civil, que vai dizer assim: é exceção à ideia do pedido implícito, ou seja, formulei um pedido judicial, independente de eu chegar lá e pedir, está incluído no processo o quê? Primeira coisa, juros legais, tá? Entrei com um processo judicial cobrando uma importância, tá? Essa importância que foi cobrada, eu coloco nela automaticamente juros legais. Ah, mas a pessoa não colocou no pedido, não esclareceu exatamente, tá? Não interessa. Juros legais, correção monetária, verba de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, pessoal, independente de ter sido formulado o pedido, eles são devidos, tá? A questão dos honorários advocatícios, pessoal, foi esclarecida no Código de 2015, tá? Digamos assim, a verba de sucumbência e honorários advocatícios, não existia uma disposição específica no código, antes do Código de 2015, dizendo que eles eram pedidos implícitos, de modo que acontecia de advogado fazer petição correndo, esquecer de pedir honorários advocatícios e, por conta disso, o juiz não poder fixar honorários de sucumbência, tá? Isso acontecia? Infelizmente acontecia. Vou dizer, né, que eu nunca vou esquecer disso, porque já aconteceu comigo. Tá? Ah, professor, mas você já fez isso? Já. O melhor jeito de você não esquecer as coisas é fazer errado uma vez e perder dinheiro. Tá? Isso já aconteceu comigo. Tá? Não existe mais esse problema, porque o 322 do Código atual disse que é implícito. Eu não pedi
preciso pedir explicitamente a fixação de juros legais, correção monetária e verbo de sucumbência e honorários advocatícios. Não vou entrar no mérito aqui de dividir verbo de sucumbência e honorários advocatícios. Uma é a remuneração do advogado, que se dá pela ideia da vitória, e sucumbência é a indenização de tudo aquilo que a parte que ganhou gastou com o processo. Tudo bem? O que mais, pessoal? Também vou considerar como um pedido implícito, né, aquelas prestações sucessivas. Então, se eu peço, por exemplo, alimentos, tá? É óbvio que eu não vou pedir alimentos, né, ou eu teria uma execução de alimentos, para ser mais claro ainda, né? Eu não é só aquelas 2 parcelas, aquelas 5 parcelas que o sujeito ficou devendo que eu estou cobrando. Se ele não paga a continuidade, eu vou somar as prestações vincendas ao pedido formulado. Isso também não precisa ser pedido, tá? E por que não precisa ser pedido? Para não exigir que eu tenha que entrar com um processo novo cada vez que o sujeito deixa de cumprir com a sua obrigação periódica. Tá? Então, ele tem que cumprir a obrigação periódica, eu vou colocando tudo dentro do mesmo processo, enquanto não existe o adimplento regular. Por quê? Para não sobrecarregar o judiciário. Tudo bem? Entendemos isso, pessoal? Mas tirando verbo de sucumbência, juros, correção e prestações periódicas, tá? Tudo tem que ser pedido. Tá? Por que é feito dessa forma? Para que você não perca processo, para que você não tenha que entrar com processos novos, tá? Isso aqui vem da ideia de não de violar o princípio do dispositivo, que diz que tudo tem que constar do pedido, mas sim vem da ideia de tornar o processo mais econômico e rápido, tudo bem? Mais justo. Acumulação de pedidos, pessoal. Essa aula é uma aulinha assim, bem tranquila, bem rápida, né? E daí nós vamos falar acumulação de pedidos. Acumulação de pedidos é acumular pedidos, pedir mais de uma coisa de uma vez. Posso fazer isso? A resposta é, não é posso, é devo, tá? Pela mesma ideia de segurança jurídica, economia processual, tá? E uma série de outras questões, o ideal é que eu acumule pedidos. Eu junte vários pedidos dentro de um mesmo processo. Tá? Para isso, nós temos que levar em consideração aquele velho conceito de identidade de ações que eu já escrevi no quadro para vocês algumas vezes. Então, o que identifica um processo, pessoal? São 3 elementos: partes, pedido e a causa de pedir. Se estes 3 elementos se repetem, não interessa o nome da ação, não interessa quem é o advogado, não interessa a data que foi feito, eu tenho o mesmo processo. Então, se a parte, a causa de pedir e o pedido é igual, automaticamente, pessoal, eu tenho o mesmo processo. Tá? Se o processo ainda está em andamento, eu tenho litispendência. Se o processo anterior já foi julgado, eu tenho coisa julgada, eu tenho a figura da coisa julgada. Agora, ainda não tem processo em andamento e não foi julgada a questão ainda, então eu posso juntar tudo de uma forma só. Para que eu possa juntar, tem que existir conexialidade, tem que ter conexão. O que é a conexão, pessoal? Que destes 3 elementos, pelo menos 2 deles se repitam. Então, tem que ser mesmas partes, mesma causa de pedir, pedido diferente. Ou mesmas partes, mesmo pedido, causa de pedir diferente. Ou mesma causa de pedir, mesmo pedido, para partes diferentes. Tá? Isso justifica a acumulação de pedidos. Para a gente pensar em exemplos dessas variações, pegue aquela situação do acidente de trânsito. Né? Então, eu tenho acidente de trânsito, o sujeito bateu no meu carro, eu entro com uma ação contra ele, pedindo isso. Então, causa de pedir o acidente, partes eu e ele, pedido 1, tá? Conserte o meu carro. Pedido 2, pago lucro cessante, que eu deixei de utilizar o carro. Tá? Daí, nesse meio tempo, ele entra com um pedido contra a seguradora, que é a mesma causa de pedir, mesmo pedido de indenização do valor que ele vai ter que pagar para mim, envolvendo uma outra pessoa. Tem conexialidade? Tem, porque é a mesma causa de pedir, mesmo pedido, mas a pessoa é diferente. E assim vai mudando, pessoal. Tá? Então, eu tenho várias situações dentro de um
uma história como essa, eu coloco diversas pessoas e tudo vai sendo conexo. Se for conexo dos 3 elementos, os 2 se repetirem, eu posso juntar. O problema é juntar coisa que não tem relação alguma, tudo bem? Isso daí eu não posso fazer. Acumulação de pedidos, pessoal, está previsto no Código de Processo Civil, né, no 327, e a regra é essa. Posso acumular? Sim, desde que tenha assim uma relação, desde que seja conexo. Eu não posso colocar coisas que não têm sentido algum dentro do mesmo processo, porque isso pode gerar confusão, isso pode gerar assim problema no meu processo, em vez de ajudar que a coisa se resolva. Tudo bem? Que princípios eu sigo para dizer que eu vou acumular pedidos? Primeiro, economia processual. Segundo, segurança jurídica. Pessoal, eu tenho uma situação que vai gerar direito para 10 pessoas diferentes. Cada um deles pode entrar com uma ação, né, isolada contra aquele sujeito que deu causa ao dano. Tá? Se eu tenho 10 ações diferentes, dessas 10 ações, tenho 5 advogados diferentes, que fizeram petições diferentes, vão ir para varas diferentes, a chance de cada uma dessas ações ter um julgado diferente é muito grande. Por uma questão de segurança jurídica, o ideal era que todos esses sujeitos entrassem com um processo só e o juiz, ao julgar, julgasse tudo de uma vez só. Nós teríamos segurança jurídica no sentido de que o direito seria aplicado da mesma forma para todos. Tá? Então, isso é uma coisa assim, bem objetiva e justifica bastante. Tá? Então, eu preciso, o ideal é que seja feito tudo de uma vez só. Só para mim caso do concurso, professor, do senhor? Como? Igual aquele caso do concurso da Polícia Federal que o senhor fez? Aquele caso do concurso da Polícia Militar que eu fiz? Aquele caso do concurso, sim. Tá? Mas eu tenho um exemplo melhor. Eu já citei para vocês o exemplo do pessoal da vigilância lá? Do Grupo Alerta? Não? Então, pense assim, vou contar uma historinha para vocês que justifica bem essa situação para vocês entenderem, tá? O que aconteceu? Teve uma empresa aqui na cidade, né, que os sócios brigaram, tá? Os sócios brigaram e tiveram que dividir a sociedade. Vamos ser assim, bem rapidamente, essa empresa chama-se Grupo Alerta, os sócios brigaram, e daí eles tinham o quê? Várias terceirização do quê? De portaria, serviço de vigilância, sabe isso que os caras fazem, né? Lá no condomínio, lá na empresa, daí tem um guardinha, em vez da empresa ou do condomínio contratar o guardinha, ele contratava o serviço da empresa que controlava esse tipo de coisa. Entendemos o serviço, né? Quando os sócios brigaram, eles brigaram daquela forma que um não olha na cara do outro, tá? Daí, em vez de eles sentarem e dividirem a empresa, eles dividiram a empresa de fato. Então, um ficou usando o nome da empresa e uma série de postos de serviço, digamos, 100. Né? E daí o outro sócio saiu com 100 funcionários, trabalhando nos mesmos lugares em que a empresa antiga já trabalhava. O que era o correto fazer? O correto era o contador deles conversarem, dividirem a empresa, né, criar uma empresa nova, mas fazer isso de forma justificada, porque para os funcionários não faz diferença nenhuma quem é o patrão deles. Na verdade, continua a mesma situação. Como os sócios não conversavam, eles brigaram, então um ficou com a empresa e outro abriu uma empresa nova e contratou todos os funcionários na empresa nova. Esse está perfeito, está tranquilo, resolveu a situação dele. O problema é o que ficou com a empresa velha, né? Daí ele tinha lá 100 funcionários que tinham ficado com outro sócio. O que aconteceu? O contador do dono da empresa velha teve uma ideia brilhante. Vou fazer assim, como os funcionários já estão registrados na empresa do outro cara, vamos fazer um edital de abandono de emprego, né? Colocamos no jornal. E passou o dia, nós rescindimos o contrato com todos esses funcionários. Entende o que o cara fez? O cara fez um edital com 118 funcionários dizendo que os caras tinham abandonado o emprego. Eles abandonaram o emprego? Não. Eles estavam trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sendo mandado praticamente pela mesma pessoa, né? E eles não tinham culpa nenhuma se os sócios brigaram entre eles. Quando saiu esse edital,
Daí veio um cara e me procurou. Dá para a gente fazer alguma coisa? Olha, o cara disse que abandonou o emprego, eu estou trabalhando. Eu entrei com uma ação pedindo uma indenização por dano moral na Justiça do Trabalho, mais alguns pedidos conexos, né, com relação a essa publicação de abandono de emprego, que não tinha acontecido. A questão é que eu, 218, entrei com mais ou menos umas 30 reclamatórias trabalhistas em função disso, pessoal. Tá? Em função dele não ter alegado abandono de emprego, que não existiu. Qual que é o problema e aonde que eu chego? O ideal, pessoal, era que eu tivesse reunido os 30, tá? E desses 30 entrado com um processo só. Por quê? Porque daí, como o direito de todos eles foi exatamente igual, o juiz aplicaria a mesma solução, julgaria por sentença da mesma forma para todos eles. Tá? Agora, né, não foi isso que aconteceu. E, primeiro, porque eu não tinha esta visão na época, eu era um advogado com menos experiência, e segundo, porque não vieram todos me procurar no mesmo momento. Veio um hoje, daí funcionou a Rádio Peão, que falou para o outro, que falou para o outro. Então, eu fiquei, assim, alguns meses entrando com processos relacionados a isso. Então, também não foi só minha culpa. Por que eu digo minha culpa? Porque o que aconteceu nesse processo foi uma coisa bem interessante, pessoal. Naquela época, nós tínhamos 2 varas do trabalho em Ponta Grossa, né? Já era competência da Justiça do Trabalho, e nesta situação teve processo. Veja, eu fiz o processo, copiei e colei para diversos outros. Então, era o mesmo processo, mesmo caso, mesmo fundamento, mesmo edital, exatamente mesmo advogado, mesma petição, exatamente igual para todos. Teve sujeito que ganhou 15 mil, teve sujeito que ganhou 10, teve sujeito que ganhou 5, teve sujeito que ganhou 2 e teve sujeito que não ganhou nada. Tá? Como é que eu, como advogado, chegava para um cliente meu e dizia assim, olha, no seu caso o juiz entendeu que você não tem direito à indenização, sendo que o colega dele estava se gabando que ganhou 15 mil reais e que eu era advogado dos dois. Tá? Foi uma saia super justa que eu passei, pessoal. Por quê? Porque a justiça varia da cabeça do juiz. As primeiras ações, o juiz achou que era uma coisa muito grave. Daí, quando começou a ter bastante processo, eles quiseram minimizar o número do processo e não motivar as pessoas a entrar com o processo, começaram a fixar valores mais baixos. Tá? Então, esse é um exemplo claro que se eu tivesse acumulado todas essas ações e feito um processo coletivo só, tá, eu teria chegado a uma situação mais justa, porque seria uma decisão igual para todos. Como foram diversos processos distintos, tá, o que aconteceu? Nessa situação, cada um obteve um resultado da justiça que não foi igual e, principalmente por ter sido tão diferente um do outro, não foi justo. Tá? Eu fui, em algum desses processos, eu fui discutindo o tempo e o tribunal não quis nem saber. Tá? Não tem relação, são processos autônomos, né? E não houve revisão com relação a valores, principalmente naquele caso em que a justiça entendeu que o sujeito não tinha direito à indenização porque não justificava o pleito. Entendemos isso, pessoal? Então, feita essa consideração com relação à acumulação de pedidos, tem que pensar que existem algumas espécies de acumulação de pedidos. Isso é uma coisa simples, mas é bastante importante, pessoal, que vocês entendam, tá? São algumas espécies, mas que elas existem. Primeira, acumulação simples. Eu formulo vários pedidos, né? E um não tem nada a ver com o outro. Por exemplo, aquele caso do acidente de trânsito. Eu vou lá e peço para o cara, conserta o meu carro, uma causa, porque com o acidente ele causou prejuízo no meu carro. E com o acidente também, ele fez com que eu não pudesse usar o carro. Então, eu vou lá e alego lucro cessante. Tá? Ah, beleza. Por quê? Porque eu usava para trabalhar. Ou vou pedir aquilo que eu paguei com Uber, por exemplo. É outra situação, mas são pedidos decorrentes da mesma coisa, mas são pedidos diferentes. Se o juiz mandar consertar o carro, ele é obrigado a mandar a pagar o lucro cessante? Não, não é. Então, isso é o quê? Acumulação simples. São vários pedidos formulados, e se o juiz conceder um, ele pode conceder aquele e não conceder o outro. Uma coisa não influencia na outra. Tá? Outro tipo de acumulação, pessoal, acumulação sucessiva. Na acumulação sucessiva, é diferente da simples, por quê? Porque eu formulo vários pedidos. E eu quero que todos eles sejam conhecidos. Tá? Mas para que o juiz
defiro o posterior, ele tem que ter deferido o anterior. Ou seja, eu peço uma sequência de coisas. O juiz só pode me dar o segundo se ele deferir o primeiro. Por exemplo, tá? Imagine uma ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos e regulamentação de visitas. Entendemos? Investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos e regulamentação de direito de visitas. Tá? Primeiro, o juiz pode fixar alimentos antes de dizer que é pai? Não. Então, pedido principal, a paternidade. Ah, viu a paternidade e é pai? Parabéns, papai. Então, passo para o segundo pedido, alimentos. Ah, deferiu os alimentos? Ah, então, um depende do outro, pessoal. É sucessivo. Se, eventualmente, eu chego a uma conclusão de que o sujeito não é pai, eu não chego nem a analisar o segundo pedido, que é o pedido de alimentos. Tudo bem, pessoal? Entendemos isso? Sucessiva. Um depende do outro. Primeiro eu analiso um pedido, se esse pedido foi procedente, eu passo para o seguinte. Se o pedido anterior não for procedente, eu deixo de analisar o pedido seguinte. Isso é cumulação sucessiva. Tá? Cumulação alternativa, pessoal. Cumulação alternativa, eu peço assim, olha, eu quero que eu me pague, eu me devolva o carro. Tá? E é alternativa, para ser alternativa, eu não posso dizer o que eu prefiro, tá? Ou me devolve o dinheiro, ou me devolve o bem. Quando eu não digo o que eu tenho preferência, estou chamando de acumulação alternativa. Se eventualmente eu faço isso, mas eu digo o que eu prefiro, olha, me entregue o carro ou me dê o dinheiro. Mas eu, na verdade, eu prefiro que você me entregue o dinheiro. Tá? Nessa situação é alternativa? Não. É eventual ou subsidiária, porque eu faço um pedido principal e digo, na impossibilidade do pedido principal ser aceito, eu quero que seja deferido o pedido subsidiário. Tudo bem? Então, voltando lá, acumulação simples, vários pedidos formulados de forma completamente independente. O juiz julga um e julga o outro, e um não interfere no outro. Imagine, por exemplo, uma reclamatória trabalhista. O sujeito pede horas extras e anotação em CTPS. O juiz pode entender que houve horas extras, entender que, no caso dele, não tem necessidade de anotação de CTPS porque foi muito esporádico. Então, uma coisa não influencia a outra. Por exemplo, férias de horas extras. O sujeito pode ter recebido as férias e não ter recebido a integralidade das horas extras. Então, um pedido não tem absolutamente ligação com o outro. Acumulação sucessiva. Tem que deferir o primeiro para chegar a analisar o segundo. É o exemplo da ação de alimentos. Tá? Eu só vou analisar o pedido de alimentos se for definida a paternidade. Tá? Por exemplo, um pedido de divórcio com arrolamento de bens. Eu só vou chegar no arrolamento de bens se eu definir o divórcio. Tá? Acumulação alternativa. Eu digo, eu quero isso ou aquilo. E tanto faz o que o juiz definir. Tá? E acumulação eventual ou subsidiária é aquela situação onde eu elaboro duas alternativas, mas eu deixo claro que eu tenho preferência por uma das alternativas. Tudo bem? Estão me acompanhando, pessoal? Cumulação de fundamentos, pessoal. Cumulação de fundamentos é aquela situação onde eu formulo o pedido e coloco mais de uma causa de pedir para aquele pedido formulado. Tá? Posso fazer isso? Posso, devo. Né? Em sala de aula, a gente aprendeu com o professor Vamber uma expressão bem simples, eu devo ter falado. Né? Quem tem bons argumentos, escolhe os melhores. Quem não tem, usa todos. Né? É que nem na prova, né, pessoal? Você vai fazer uma prova descritiva, o sujeito que sabe responde com um parágrafo, uma linha. O sujeito que não sabe, escreve a folha inteira, porque vai que de alguma das coisas ali o professor aproveita. Né? Então, quem tem bons argumentos, escolhe os melhores, quem não tem, usa todos. No processo é a mesma coisa. Se eu estou pedindo uma coisa e eu posso fundamentar isso em mais de uma situação, estou pedindo uma indenização e eu vou pedir essa indenização, posso fundamentar em mais de um motivo? Beleza? Vou fazer isso. Então, posso usar a acumulação de fundamentos? Devo, pessoal. Não tem nada que me impeça, não tem nada que justifique que seja diferente. É o ideal, é o que eu espero que as partes façam. Tá? É uma coisa mais
comum, é regular que isso efetivamente aconteça. Tudo bem? O juiz não precisa analisar todas as causas do pedir. Se ele julgou procedente, beleza, julgou procedente. Agora, para que ele julgue improcedente o meu pedido, ele vai ter que justificar que todas aquelas causas de pedir estão erradas e explicar o porquê, tá? Então, obviamente que se eu puder acumular o pedido em mais de uma causa de pedir, sempre eu vou ter vantagem com isso. Tudo bem? O que mais? Requisitos para acumulação. Se você analisar o 327, parágrafos 1º e 2º, pessoal, vai ter bem claro lá o que eu preciso para que exista acumulação. Lógico, tem que ser pedido compatível. Eu não posso dizer assim, se eu ganhar eu quero isso, se eu perder eu quero que faça assim. Não, tem que ser pedido compatível. Então, uma coisa não pode excluir a outra. Tá? O que mais? O juiz tem que ser competente para todos. Às vezes eu tenho uma coisa que é competência do juízo de família e outra coisa que é competência do juízo de trabalho. Pode? Pode, perfeitamente. Estou pensando no filho que trabalha para o pai lá na fazenda numa situação diferenciada. Então, o juiz que vai determinar uma questão de alimento, uma questão de família, pode julgar a questão trabalhista? Não. Tá? Então, tem que pensar se o juízo que vai julgar a demanda, se ele pode ou não pode analisar todos os pedidos formulados. O exemplo é ridículo? Não, pessoal. Eu já tive caso na comarca de Castro, bem especificamente ali em Carambeí, onde o meu cliente era pai do reclamante. Tá? E daí, quando o Cássio, o juiz, entendeu que era filho reclamando contra o pai, foi uma situação bem engraçada, que ele fez todo mundo sair da sala de audiência, né? E ficou só com o pai e mãe na sala. O pai e o filho na sala, né? E de antemão ele já disse assim, olha, moço, vou dizer bem claramente para você, eu não teria coragem de entrar com uma reclamatória trabalhista contra meus pais. Por isso eu oriento o senhor a repensar esta situação. Mas isso existe, tá, pessoal? Eu já tive processo exatamente com relação a isso. O que mais? Que o procedimento seja adequado para todos. Então, imagine, tem um procedimento especial. Aquele procedimento especial é para um pedido formulado. Vou lá e peço uma ação, por exemplo, uma indenização, acumulando com aquele pedido. O procedimento não é igual para os dois. Então, pode tornar-se incompatível. A regra que a gente vai aplicar é que, se eu colocar um pedido que tem direito a um procedimento especial com um outro pedido que tem direito a um procedimento ordinário, eu vou ter que retornar os dois para o procedimento ordinário para daí dar sequência ao processo. Tudo bem? Então, primeiro, tem que ser compatível. Segundo, o juiz tem que ser competente para analisar todos os pedidos. Terceiro, tá? O procedimento tem que ser igual para todos. Não posso fazer de forma diferente. Não posso ter um processo tramitando 2 pedidos e cada um deles vai seguir um procedimento diferente. Não, tem que ser igual. Então, tem que ser compatível, né? Tem que ser competência comum e tem que ser um mesmo procedimento para ambos os pedidos formulados. Esse tipo de requisito, pessoal, o juiz de ofício verifica. Se ele achar que não está legal, que não é possível, que não é pertinente formular a coisa desta forma, ele de ofício pode verificar e pode adequar as condições do processo. Assim como, imagine que chegou a uma situação diferente, né? Não seria esse o caso, mas chega um litisconsórcio para que o juiz analise, onde tem lá 20 pessoas como autor da causa. O que o juiz pode fazer? Ele pode dizer assim, olha, limita o número de litisconsorte para não causar tumulto no processo. Tá? Eu digo assim, tem que ficar de 5 em 5. Ele vai lá, ele mesmo manda, e daí, em vez de um processo com 20 autores, são 5 processos, ou melhor, são 4 processos com 5 autores cada um. Pode fazer isso? Pode. O juiz pode fazer esse tipo de coisa de ofício. Tranquilo? Estão me ouvindo? Sim. 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 Por final, pessoal, em deferimento da petição inicial, tá? Na próxima aula, a gente vai falar do juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, ele sofreu algumas alterações, então é uma aula bem interessante,
falando disso. Num primeiro momento, nós vamos falar do indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial seria a extinção do processo em julgamento de mérito. Ou seja, eu entendo que não estão presentes os requisitos da petição inicial, ou aqueles do 319, ou não estão presentes os pressupostos processuais de constituição do processo, não estão presentes as condições da ação. Tá? Então, por isso, eu indefiro a petição inicial. Como eu vou falar de juízo da admissibilidade na próxima aula, eu vou colocar um quadrinho para vocês na próxima aula, onde a gente vai falar de novo condições da ação, pressupostos processuais de constituição, desenvolvimento e negativos do processo. Mas indeferir a petição inicial, pessoal, é olhar para a petição inicial e dizer assim, não, essa petição aqui não tem condições de dar início ao processo. Daí o processo nem começa, eu extingo o processo. Indeferimento da petição inicial é dizer assim, olha, essa petição está errada, essa petição não está certa, e eu extingo sem analisar o mérito, não me interessa a situação, não me interessa o que foi pedido, eu digo que não é uma questão formal e que eu vou extinguir ela. Onde que está isso, pessoal? O 330 diz exatamente que eu vou extinguir a petição inicial quando ela for inepta. O conceito de petição inicial inepta está no, deixa eu ver aqui, 330, parágrafo único. Né? Exatamente. A petição inicial será inepta, estou lendo aqui no Código de Processo Civil, tá? 330, parágrafo único. A condição, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Então, se eu não formulo o pedido, a petição é inepta. Se eu formulo o pedido e não explico por quê, a petição inicial é inepta. Tá? Segundo, o autor for carecedor de interesse processual, tá? Uma das condições da ação. Segundo, a parte for manifestamente ilegítima, tá? Parte legítima, uma pessoa... E daí eu tenho aqui no quadro, né, na frente. Então, inepta, quando for parte legítima, autor carecedor de interesse processual, ou quando o advogado estiver postulando em causa própria, não colocar seu endereço corretamente, não especificar onde vai ser intimado. São essas situações descritas no 106 e no 321. Então, são situações, ocorreu isso, o juiz deve indeferir a petição inicial. Tá? Para analisar isso, pessoal, são questões que a gente vai ver. Pressupostos processuais, condições da ação. Como eu vou tratar do juízo da admissibilidade na próxima aula, vou reforçar essa questão e a gente retoma este conceito. A única coisa que a gente poderia, né, deixar bem claro aqui é ver o conceito de petição inicial inepta. Tá? Então, quando você olha para o advogado e diz para ele assim, a sua petição inicial é inepta, equivale a xingar a mãe dele, né, em público, né? Por quê? Porque está dizendo que ele é um cara incompetente, é um cara que não sabe fazer uma petição inicial. Para a gente não ter dúvida com relação a isso, quando que eu considero a petição inicial inepta? Está lá no parágrafo 1º do 330. Quando falta pedido ou falta causa de pedir. Então, fiz toda a petição e não pedi. Ah, está subentendido. Não existe pedido subentendido. Você não pediu, a petição inicial é inepta. Fez a petição, pediu e não explicou por que pediu. É inepta também. Pessoal, uma vez eu lembro de uma ação trabalhista que eu tive em Telêmaco, pessoal. Era uma ação que tinha pedido de verbas trabalhistas e chegava no final, o sujeito pedia uma indenização por conta de um acidente de trabalho. Podia fazer isso na Justiça do Trabalho? Podia, perfeitamente. Pode acumular os pedidos? Pode, né? Então, são acumulações, assim, simples, né? Porque as verbas de natureza salarial têm um fundamento e a existência da indenização por conta de acidente de trabalho tem outro fundamento, então era uma acumulação, inclusive, simples. Tá? Podia ser feito? Podia. Qual que era o problema? O problema é que o sujeito fez o pedido de indenização e não explicou que acidente que ele sofreu, não falou quando que foi, o que aconteceu, o que tinha sido. Então, não estava explicitado isso. Venho eu na defesa e digo lá, olha, o pedido, vejam, não precisa ser a petição completamente inepta, pode ser um pedido.
Quando a gente tem a regra da acumulação de pedidos, eu digo assim, eu posso acumular dentro de uma mesma petição diversos pedidos diferentes. Quando eu digo posso acumular diversos pedidos diferentes, quer dizer que eu também posso, para cada um dos pedidos, formular uma ação à parte. Tá? É o ideal isso? Não, o ideal é que junte-se tudo dentro de um só. Se eu posso ter ações à parte, este vício de ser inepto pode ser apenas de um dos pedidos que poderia estar numa ação à parte. Eu poderia ter uma ação, no caso dele, para reclamar as ações da natureza trabalhista normais, as verbas de rescisão, hora extra, contrato, toda aquela situação, e uma outra ação só para analisar o pedido desse acidente de trabalho. Poderia fazer isso? Pode. Junto tudo numa ação, posso fazer? Posso. Logo, este defeito da inépcia não precisa ser com relação a tudo o que está na petição, pode ser com relação a apenas um dos pedidos formulados. Então, primeira situação, eu digo lá, olha, ele formulou um pedido de indenização por acidente de trabalho e não contou quando que foi o acidente, não explicou o porquê que ele sofreu o acidente, qual foi o dano sofrido, né? Então, vou eu lá, em preliminar da minha contestação, dizendo assim, o pedido de indenização por acidente de trabalho é inepto porque ele não narrou a causa de pedir. Tá certo, tá? O juiz acolheu isso? Acolheu, né? Claro que ele fez o sujeito arrumar, deu prazo, tudo, mas ele não colocando causa de pedir, ele fez uma petição inicial inepta. Segundo, for indeterminado ressalvadas hipóteses legais que o pedido seja genérico. Então, nós sabemos que a regra é que o pedido seja certo. Eu vou lá e faço um pedido genérico, e não é aquelas situações definidas em lei, não é ação universal, não depende da outra parte, não é impossível de calcular a extensão. Se não é nessas possibilidades, o juiz também vai considerar a petição inepta. Petição inepta é aquela petição que não está apta a início a um processo judicial. Tá? Segundo, essa aqui é a pior de todas, né? Da narração dos fatos não decorre logicamente do pedido. O sujeito conta uma história e pede uma coisa, só que ele conta uma história e quando a petição inicial é bem feita, ela tem uma característica dela ser concludente. O que é a petição inicial ser concludente? Você lê ela e automaticamente você já imagina o que o sujeito vai pedir ao fim do processo. Isso é uma petição inicial concludente. O exemplo que eu sempre uso, já devo ter usado com vocês, é aqueles 3 quadrinhos que tem no gibi, né? Pega um gibi da Mônica, lá na última folha tem 3 quadrinhos. Às vezes os 3 quadrinhos não tem nada escrito, mas se tudo tiver certo, né, no terceiro você ri, você entende a história, porque a conclusão dele faz sentido com relação aos outros. A petição inicial deve ser dessa forma, o pedido deve ser formulado dessa forma. Você lê a petição de forma que antes de você chegar no pedido, você já imagina o que o sujeito pretende com aquele processo. E tem uma consequência lógica daquilo. Se isso não acontece, pessoal, se da narração, se dos fatos expostos, se da fundamentação fática e jurídica, não sai logicamente do pedido, você não entende a ligação, nós dizemos que a petição inicial é inepta, porque da narração dos fatos não decorre logicamente o que foi pedido, a conclusão dela. Outra coisa, nós vimos que os pedidos para serem acumulados, eles têm que ser compatíveis. Eu não posso dizer assim, se eu ganhar eu quero isso, se eu perder eu quero pelo menos isso. Eu não posso fazer isso, tem que ser compatível. Eu tenho que ter apenas uma linha de raciocínio, eu não posso excluir possibilidades ao formular um pedido. Tranquilo? Mas o que é importante, pessoal, o dia que alguém falar para vocês que a sua petição inicial é inepta, pode brigar, porque está lhe xingando bastante. Quando eu fazia direito na UEPG, tinha aquelas aulinhas de prática forense e o professor tinha a prática de pegar a peça de um e entregar para o outro contestar. O nosso prazer era achar um jeito de dizer que a peça do colega era inepta, né? Porque daí você estava chamando ele de burro. A maioria dos colegas levava na boa. Tinha umas meninas que ficavam realmente muito bravas com essa situação. Tá? Segunda situação, pessoal, ali que eu vou dizer, nas ações que tenham por objeto revisão, decorrente de empréstimo, financiamento, tal, vou discutir um valor, tá? Se eu acho que o sujeito está me cobrando 1.000, mas eu estou dizendo que eu tenho direito a pagar menos, se eu acho que existe uma diferença de valor, obrigatoriamente neste processo, para que o meu não seja
considerado, para que o meu processo seja aceito, eu tenho que dizer o valor que eu acho devido. Tá? Eu não posso dizer assim, ah, não concordo com o valor, é menos. É menos, mas é quanto? Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que assumir um pedaço do processo. Eu tenho que quantificar o quanto desse valor é incontroverso. Sempre que eu tiver divergência, então, com relação ao valor, o sujeito está me cobrando 1.000, eu acho que 1.000 é demais, eu devo menos. Mas eu não posso dizer eu devo menos, eu tenho que dizer eu devo menos, eu acho que esse menos é tanto. Eu tenho a obrigação de dizer, declarar qual é o valor incontroverso da demanda. Tudo bem? Parágrafo 2º, se eu tenho valor incontroverso, né, eu acho assim, você entrou com uma ação está me cobrando 1.000, eu entro com uma ação dizendo que não é o 1.000 que é devido, eu tenho que dizer, não é 1.000 que é devido, é só 400. Eu tenho que pagar esses 400, tudo bem? Eu tenho que depositar esses valores. A outra parte pode utilizar disso para me cobrar. Tranquilo? Bem objetiva a situação. Aqui, pessoal, só para vocês irem acostumando com a ideia. Eventualmente, do que nós estamos falando? Volte lá. Nós estamos falando de indeferimento da petição inicial. É aquela situação em que o processo vai ser extinto sem analisar o mérito. Ou seja, eu vou lá e peço R$1.000. O juiz olha para a petição inicial e diz assim, não, essa petição inicial aqui é muito porca. Ela é inepta, não aceita. Acabou com o processo. Acabou com o processo sem analisar o mérito da data causa. Ele só por uma questão processual, que é ou ela é inepta, ou a parte é ilegítima, ou o autor é carecedor, tá? O advogado não colocou os dados que precisava, tá? Alguma dessas coisas aconteceu e o juiz extinguiu o processo. Isso nós chamamos de indeferimento da petição inicial. A petição inicial tem um vício que não possibilita que dê andamento normal ao processo. Nesta situação, o processo é extinto sem julgamento do mérito. Nem olhou o meu pedido que eu tinha. Qual que é a consequência? Primeiro, o processo vai ser extinto. Como não foi julgado o mérito, eu posso propor novamente o mesmo processo. Beleza? Tá. Segunda situação. Quando o juiz defere a petição inicial, ele está extinguindo o processo. Ele está dando uma sentença, mesmo que seja uma sentença assim, de uma linha ou de um parágrafo dizendo, considerando que o autor é parte manifestamente legítima, extingue o processo, ponto. O que ele fez com esse parágrafo? Ele deu uma sentença acabando com o processo. Toda vida que eu tenho a extinção do processo no primeiro grau de jurisdição na fase de conhecimento, eu estou diante de uma sentença, e da sentença cabe recurso de apelação. Nós vamos estudar isso aqui, não vai ser comigo, né? Que isso já é lá na fase recursal, mas quando a apelação é feita com relação à decisão que indeferiu a petição inicial, ela tem uma peculiaridade, pessoal. Tá? O juiz tem um prazo de 5 dias para retratar-se. Ou seja, entrei com o processo, eu fui advogado, fui zeloso, fiz da melhor forma com que eu imaginava, entro com o processo judicial. Dentro do processo judicial, o juiz olha, não entende o que eu fiz, extingue o processo. Eu falei, puxa vida, posso entrar com o processo novamente, mas isso gera despesa. O juiz me obrigou a pagar isso, vou ter que pagar custas de novo, vou ter que fazer não sei o quê, sem contar como é que eu vou explicar para o cliente essa situação. Em vez de eu fazer o processo de novo, que é o que se faz em 99% dos casos, eu vou lá e faço um recurso de apelação. Olha, você extinguiu o meu processo, você extinguiu errado, porque o direito está aqui. Quando eu protocolo isso, o juiz vai olhar para a apelação e vai ver, nossa, eu errei. O que ele pode fazer? Ele tem 5 dias para se retratar e dizer assim, não, realmente, entendo os argumentos da apelação, vamos dar seguimento ao processo. Isso pode acontecer? Pode. Só neste caso, pessoal. Só quando o juiz indefere a petição inicial e é apresentado o recurso de apelação que o juiz tem essa possibilidade de retratar-se, de rever o conteúdo da decisão proferida. Em todos os demais casos, tá? O processo vai seguir regularmente e o juiz, uma vez dada a sentença, ele não pode mais mudar o conteúdo do seu julgado. A isso a gente chama de atribuir efeito regressivo ao recurso de apelação, mas é algo que a gente vai estudar, que vocês devem estudar bem claramente ao tratarem do recurso de apelação. Basicamente, pessoal, o que eu tenho para tratar com os senhores é isso. Tudo bem? Entendemos?
Conversem comigo agora. Sim. Então, Entendi. o que eu tenho que passar para vocês, pessoal? Basicamente, a aula é essa, tá? Nós estamos caminhando relativamente bem com a matéria, tá? Espero que tenha sido proveitosa as aulas desse jeito diferente. Eu, particularmente, como eu falei já no vídeo, não gosto nem de tirar foto, quem dirá de fazer vídeo, né? Então, não é uma coisa legal, não é algo assim que me agrade fazer dessa forma, mas estamos fazendo porque a gente precisa, não é uma escolha, é uma necessidade, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar para vocês aqui um outro quadrinho, tá? Antes de mais nada, deixa eu procurar um negócio. Viu, Ed? Diga. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você já tem alguma novidade, como que vai ficar a questão das avaliações na faculdade? Pode dizer. Olha, tá vendo uma planilhazinha que eu coloquei para vocês agora? Sim. Então vejam lá. Dentro dessa planilhazinha, as 4 primeiras que estão em vermelho foi o que nós fizemos em sala de aula, tá? Daí, as 2 branquinhas primeiras ali nós já fizemos em vídeo, tá? Hoje vocês estão naquela laranjada, tá? Na laranjada está previsto ali para vocês uma avaliação de 550 pontos da avaliação continuada, ok? Que é o que falta ser lançado, tá? Então, eu tenho 3 atividades programadas, que vai ser na aula 11 e na aula 15. Mas isso aqui são pontos que eu tenho para lançar para vocês dentro desse bimestre. Vamos ver como é que a gente vai proceder com relação a isso. Então, hoje tem uma atividade, provavelmente a aula que vem não tem, tá? E daí eu coloquei aqui por aula, não coloquei necessariamente por... Como é que eu vou dizer para vocês? Por datas, tá? Então, na próxima aula, eu digo as datas em que eu vou colocar essas outras 2 avaliações continuadas que estão aqui. Hoje, eu já passo para vocês uma avaliação que é de 550 pontos, tá? E vai ser dessa forma. Então, nós vamos ter mais 2. Tem muito aluno olhando no AVA e vendo isso aqui, professor, tem uma atividade. Pessoal, as atividades do AVA estão lá, são colocadas de forma assim, para quê? Para que se você quer estudar, se você quer complementar o seu estudo, existem algumas sugestões de coisas que você pode fazer lá. Minhas avaliações continuadas, que valem ponto, pessoal, é aquilo que eu coloco aqui nas aulas, tá? Ó, hoje nós vamos fazer uma atividade que vai ser desta forma. Tudo bem? Entendemos isso? Sim, entendemos. Vamos voltar lá para me mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês peguem aqui. Estão vendo aí o QR Code de atividade? Saiu. Sim. Saiu? Sim. Pessoal, então, a aula é isso. Estou à disposição de vocês. Aqui tem um endereço e um QR Code. Se vocês pegarem isso, pessoal, vocês vão acessar um formulário, tá? Neste formulário, o que é? É questão? Não, não é questão. Qual é o prazo que vocês têm para fazer isso? Se a nossa aula é na quarta-feira, vocês têm até terça-feira à noite, está bem claro isso no formulário, para me entregar. O que é? Uma petição inicial. Que tipo de petição inicial? É uma ação de indenização em função de acidente de trânsito. O que eu estou passando para vocês fazerem? Tem um boletim de ocorrência e tem até algumas fotos, tá? Eu estou dizendo quem que vocês defendem e que vocês têm que fazer o pedido para indenizar o prejuízo sofrido por aquele cliente de vocês. Tudo bem? Não é tão fácil, porque é um boletim de ocorrência de 25 páginas, tá? É um acidente considerável de uma máquina que estava no meio de um acidente e tal, uma situação bem interessante, assim, bem curiosa. É um acidente de trânsito, por ser um acidente de trânsito, ele é bem objetivo, não tem muita dificuldade com relação ao direito, mas dá um pouco de trabalho para você elaborar a historinha do processo, tá? Então, tem um boletim de ocorrência lá,
Entrem nesse formulário, vejam se vocês conseguem fazer, se vocês conseguem pegar. Tem até foto dos veículos ali que foram envolvidos no acidente. Tá? Elaborem esta petição inicial e me mandem. Qual é o prazo para fazer isso? Até terça-feira à noite da semana que vem. Estou à disposição de vocês para ajudar da forma com que for preciso. Esta aula, tudo que eu falei, eu vou gravar e vou colocar no YouTube. Vai estar o link do YouTube do AVA, mas se quem já viu as minhas aulinhas lá, vai estar no mesmo YouTube, né? Na mesma situação lá, só acompanhar lá na sequência. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo ok. Tudo ok. Conseguiram acessar o Forms lá, pessoal? Sim. Não consegui acessar, já pego. Teu pai? Visitar. Teus pais. Alguma dúvida, pessoal? Algo Aí, que eu então. possa ajudar vocês? Não, tudo tranquilo aí. Tranquilo. Tranquilo? Aham. Não tem nada difícil, né, pessoal? Peça é individual, mas pode ser feito digitada, pode ser feito no computador, com Tem fundamento. que escolher uma das partes. Como é que é para atividade? Como? Tem que escolher uma das partes que você vai defender? Não, já, quer ver, ó, já vou abrir aqui o meu formulário. Quero ver se eu acho. Só um pouquinho, pessoal, já me acho aqui. Já vou ler o Forms ali junto com vocês, para vocês entenderem o que é o negócio. É o cliente. A gente é advogado do cliente do veículo 4? Isso. Ainda bem que não precisa ser a mão, né? Pode ser no computador, então tá. Reclama pouco, né? Deixa eu ligar o nome que eu quero, não consigo achar o meu formulário. Pessoal, vejam lá, tá? A presente atividade consiste na elaboração de uma peça processual, petição inicial, levando como fundamento o boletim de ocorrência de trânsito disponível tal. Então, lá, vocês clicam ali e vai aparecer o boletim de ocorrência inteiro. É um boletim de ocorrência de 2017, um acidente de um cliente meu, tá? E tem tudo que tem no boletim de ocorrência normal. Tem, inclusive, até umas fotos ali para vocês entenderem o que é o equipamento, né? Digamos que as moças podem ter mais dificuldade. Considerando que você é advogado, tem que buscar tudo que você acha possível em função daquilo. Pessoal, consertar o equipamento, prejuízo que eu tive com ficar sem o equipamento, essas coisas regulares, vocês têm que imaginar. Tem que fazer todos os pedidos, né? Não precisa ser manuscrita, pode ser via computador. Tem tudo que você for fazer vai ter que ter fundamento, né? E o prazo é até um dia anterior ao dia da nossa aula. Tranquilo? Individual, só postou aqui, não tem muito segredo. Tranquilo? Qualquer dificuldade que vocês tenham, por exemplo, para acessar
formulário, para fazer alguma coisa assim, eu estou à disposição para ajudar com relação a isso, tá? Não é para ter nada de difícil, nada de diferente, mas eu estou à disposição com relação a isso. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Posso encerrar? Vocês querem? Estou totalmente à disposição de vocês. Tanto Tá tudo é... certinho, eu acho. E aqui, ó, coloco para vocês novamente meu nome, e-mail, tá? Telefone, tudo certinho. Precisa conversar comigo, quer trocar uma ideia, quer esclarecer alguma coisa, fiquem completamente à vontade. Tranquilo? Posso encerrar? Pode, Beleza. Isso. Pode. Então, beleza, pessoal. Pode Vão encerrar. lá, vão acompanhando o negócio e boa sorte. O que precisarem de mim, contem comigo, tá ok? tá bom. Ok, obrigada. Obrigado. Por nada, vou encerrar. Tchau, tchau. Beleza. Tchau.